João Reinaldo Machado tem 84 anos de idade. Ele foi servidor da Petrobras. Conversando com ele, nós obtivemos dele a informação de que a Petrobras comprovou a existência de 2 poços de petróleo no interior do Maranhão, mais precisamente no município de Santa Helena. E esses poços estão lacrados. Um fica no povoado Boa Hora, outro fica no povoado Mocambo. Todos os 2 povoados pertencem ao município de Santa Helena. Então, cabe ao prefeito, Dr. Lobato, mandar reabrir esses poços, porque o petróleo era considerado de boa qualidade. Assim como os poços de Boa Hora e Mocambo foram lacrados, nós tivemos também, na década de 80, mais precisamente entre 84 e 88, 4 poços que estavam funcionando, que produziam petróleo e gás de boa qualidade. O petróleo vinha embarcado até o porto de Itaqui, nós temos esse registro, e era exportado aqui do Maranhão. O Maranhão chegou a ser considerado o 6º maior produtor de petróleo do Brasil, o 6º estado maior produtor de petróleo no Brasil. Misteriosamente, esses poços foram lacrados. A produção do petróleo, que foi considerada de boa qualidade, depois não se sabe por que esses poços foram lacrados. O petróleo deixou de produzir, o Maranhão deixou de produzir o petróleo, e o gás que era produzido era tocado fogo, queimado, porque não tinha como transportar esse gás lá dos Caetés para o porto de Itaqui. Não existia tubulação para o gás. Isso foi fato. Nós temos essa imagem do trabalho que nós fizemos para chegar até ali e colher os depoimentos que se tornaram necessários sobre isso. Veja o que disse esse senhor que foi ouvido pela nossa reportagem, comprovando a existência do petróleo em Santa Helena e comentando a situação dos poços que foram lacrados na Ilha dos Caetés. Confira o que ele falou. É Boa Hora e também mas não, aquele primeiro que eu falei é o Mocambo, mas deu índice de petróleo. O poço quando ele não é explorado imediatamente, ele tem que ficar lacrado. Desde que seja descoberto ele lacrado, está reservado. Já devia ter sido feito pelo tempo de... Só que não sei qual a razão, eles até esta data ainda não iniciaram. Eu sei que os poços estão lá, já está tudo detectado, foi lacrado para ser explorado futuramente. Teve um tempo aí que eu ouvi falar que a Petrobras já ia começar o setor de exploração aquela região do Caeté, mas até agora ainda não deram início. Com tantos problemas que o nosso estado atravessa e que existe uma Secretaria de Minas e Energia no governo do estado, não se sabe até agora por quais razões não são levantados de novo esses assuntos que se referem à existência do petróleo no Maranhão. No momento em que qualquer estado desejaria ter uma exploração de petróleo em terra, há momentos em que se procura petróleo em alto mar, na região de Barreirinhas. É muito mais caro. É mais fácil mandar reabrir os 4 poços de Caetés, que já deram uma produção considerável para o Maranhão, e lacrados eles não produzem nada. Lacrados, eles não produzem nada. Se devem ser deslacrados, o governo do Maranhão tem que tomar essa providência. O governador Flávio Dino tem que tomar essa providência.
Porque se o Maranhão produzir petróleo em abundância, a produção dos poços de Caetés, segundo disse um técnico da Petrobras à época, em 1984, era uma produção diária de 1.000 barris de petróleo. 1.000 barris de petróleo. Então não se justifica lacrar esse petróleo e o Maranhão deixar de produzir com o Maranhão tendo tanta necessidade de petróleo. Já não basta lacrar a refinaria Prêmio, lá de Bacabeira. Bacabeira fica mais próximo dos Caetés do que o Porto de Itaqui. Então é uma questão de logística, de bom senso, de se mostrar interesse pela produção do petróleo. E o petróleo está lá. O município de Primeira Cruz, já falei com o prefeito Sérgio, já falei com o ex-prefeito, meu amigo, diretor da turma do Quinto, João Neto, mas ninguém mostrou interesse. Até hoje eu fico pensando por que as pessoas não mostram interesse por aquilo que se produz. Por quê? Qual a razão? Quem comprou essas terras de lá? Onde está o dono dessas terras? Por que a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, não realiza um leilão? Ou se já realizou o leilão, por que quem arrematou os poços lá de Caetés não os explorou até hoje? Isso são perguntas que se tem que fazer, porque as respostas dessas perguntas são fatores de desenvolvimento econômico do nosso Estado. Por isso que nós precisamos saber, nós maranhenses precisamos saber. E cabe às autoridades a quem um assunto compete responder sem evasivas, demonstrar um interesse por esse assunto, comentar na Assembleia Legislativa, comentar na FAMEM. O prefeito de Primeira Cruz tem que se interessar por isso, correr atrás da informação da situação em que se encontra, porque não se justifica tanta inércia ao longo do tempo. Os poços foram lacrados em 1988. Olhem só quanto tempo faz, no século passado. 1988 até hoje, 2015, são quantos anos? 27 anos se passaram. 27 anos. Quantos governadores nós tivemos nesse tempo? Procure calcular. E ninguém se interessou mais por isso. O assunto morreu. Eu gravei uma entrevista com Lula, quando ele era presidente do Brasil e veio aqui. Eu gravei uma entrevista com ele. Toquei nesse assunto. Ele disse que o Lobão é que deveria responder. Na época, ministro das Minas e Energia. Toquei o assunto com o Lobão. E ninguém tomou uma providência. Então, é de encabular o raciocínio que se faz dessa situação. É de encabular. Porque enquanto todo mundo está louco atrás do petróleo, aqui se deixa de explorar o petróleo. Tendo o petróleo. E agora veio essa informação desse senhor, que em Santa Helena, município de Santa Helena, doutor Lobato, lá vizinho de Pinheiro, tem 2 poços, um poço no povoado Boa Hora, outro poço no povoado Mucambo, que foram perfurados e estão lacrados. E não existia Petrobras aqui, escritório da Petrobras não tinha. Era em Belém, ou no Rio Grande do Norte. Então, hoje que tem o escritório da Petrobras aqui em São Luís, está na hora deles darem uma resposta, uma satisfação, uma informação para a imprensa e para o povo maranhense dos direitos que nós temos e que nós estamos cobrando há muito tempo.